Primeiro Tempo da Notícia. Apresentação Rubens Salomão. Um ótimo dia, você ligado na Rádio 730, agora em Goiânia, 7 horas e 11 minutos. De volta com o Primeiro Tempo da Notícia, debates aqui na bancada com o Kleber Ferreira, com o Eduardo Horácio e hoje com a participação especialíssima do diretor do Instituto Groupon, Mário Rodrigues Filho. Começando o programa de hoje, o debate com os destaques, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia e o principal deles, os números novos da disputa à Prefeitura. Pesquisa Instituto Groupon Rádio 730 e os dados que serão divulgados daqui a pouco aqui no Primeiro Tempo da Notícia, que tem o oferecimento de Casas Bahia, dedicação total a você, Navesa Caminhões e Copy Systems, excelência em soluções de impressão, 3221-2300. 7 horas e 12 minutos, destaques iniciais. Bom dia, Eduardo Horácio. Bom dia, Rubens. Bom dia, Kleber. Bom dia, você, ouvinte da Rádio 730. Os programas eleitorais no rádio e na televisão estreando hoje. No rádio já tivemos a estreia, né? Você, ouvinte da 730, acabou de ouvir aí. Agora são apenas 10 minutos. O programa de vereador é apenas nas pílulas, né? Não tem mais aquele bloco do programa de vereador. E o de prefeito também reduziu muito de tempo. Antes era 20 minutos, 25 minutos, dependendo da regra de cada eleição. Agora é só esse bloco aí de 10 minutos. Que volta a se repetir no horário do almoço, e no caso da televisão, na hora do almoço e no horário do jantar. Dos candidatos a prefeito aqui em Goiânia, falando aí da ordem que eles apareceram, a Adriana Corsi aproveitou seu tempo para fazer uma espécie de mini biografia, falando mais lentamente, conversando, procurando um estilo mais íntimo com o eleitor. Essa foi a proposta dela no tempo de rádio que ela teve. Vanderlan optou, tem que ver como que vai ser o programa de televisão dele, mas dá a sensação de que ele pegou o programa de televisão e transportou para o rádio, que em geral é um erro, né, em propaganda eleitoral. Aproveitou o material, né? Isso, cada veículo tem sua linguagem, né? Você fazer esse tipo e só regravar as partes dos apresentadores, parece que foi isso, pelos ruídos nas ruas, com a voz do Vanderlan, esse tipo de coisa. E aí os apresentadores meio que destoaram do programa, parecia rádio FM dos anos 80, então ficou um trem, acho que precisa de ajustes ainda. Horácio, deixa eu só fazer uma observação. Sim. Kleber Ferreira já conosco. Kleber, eu sei que você tem o seu destaque inicial, não sei se é relacionado aos programas que acabamos de ouvir, né? Mas fique tranquilos, porque pode observar à vontade. Eu gostaria que você também já fosse observando, que o Horácio está fazendo 1 a 1, Sim. já falou da Adriana e também do Vanderlan. Djalma Araújo não teve o programa, né? Não teve a apresentação, são 13 segundos. Sofiati. E Flávio Sofiati que é uma também. vergonha, né? Os dois não terem enviado o programa, 13 né? segundos e 14 Quase segundos, não tiveram respectivamente. tempo, né? Quanto tempo que eles sabem que são candidatos, né? Exatamente. Para enviar 10 segundos, 12 segundos. Mas né? digo pra gente já dinamizar a nossa análise, o Horácio vai citando 1 a 1 e você também e nós vamos fazer nossas observações. Diga, Horácio. O programa do Íris eu achei um programa ruim, com a voz nitidamente lida, né? Pareceu um programa muito de roteiro, em vez de deixar o Íris um pouco mais espontâneo, daria para ter feito isso muito melhor. E a ideia, o conceito, tentou-se vender a ideia do Íris voltando para consertar a Goiânia, pelo menos é essa a ideia no programa. O Francisco Júnior, um programa parecido com o da Adriana, se apresentando em primeira pessoa, também com a mini biografia. O delegado Valdir, com aquela proposta dele sempre mais ousada, né? Um programa mais de impacto, ele falando diretamente com o eleitor. O risco disso é parecer que ele está brigando com o eleitor, que ele está dando uma ordem para o seu eleitor. Isso sempre tem um risco nos programas eleitorais. Kleber Ferreira, seu destaque inicial, conferimos o do Eduardo Horácio, agora em Goiânia, 7h15. Bom dia, Kleber. Bom dia, Rubens, um abraço para você. Eu concordo com tudo que o Eduardo Horácio falou, percebi uma doçura na voz de Adriana Corsi e de Francisco Júnior. Eles querem passar uma imagem mais dócil, né, de pessoas mais próximas do dia a dia. O delegado Valdir com a postura de revolucionário, com a postura de homem de posição firme, de delegado propriamente dito, né, com aquela forma direitista de falar. Achei muito direitista a forma do delegado falar. Ele não nega, é um candidato de direita. Achei que Íris Rezende é melhor deixá-lo conduzir o programa ao invés de dar um roteiro para ele, porque todos nós percebemos a mesma coisa. Enquadrou o Íris a um texto, isso é apequenar a grandiosidade da capacidade que ele tem para fazer o discurso, para fazer a apresentação com a oratória. Não gostei, acho que deve ser revisto o mais rápido possível.
Há uma diferença grande nas questões da linguagem. A linguagem escrita tem uma forma de ser apresentada, a linguagem audiovisual, outra forma de ser apresentada, e a linguagem falada, uma outra forma de ser apresentada. Então, as pessoas que estão orientando o Vanderlei, que tem um excelente tempo para fazer um bom programa, tanto de rádio quanto de televisão, precisam entender isso. O candidato é fácil de trabalhar nessa questão, então é preciso observar essa questão também. Agora tenha paciência, né? Todo mundo sabendo que hoje começa a propaganda no rádio e na televisão, 2 candidatos não dão conta de fazer os seus programas, de apresentar os seus programas esse tempo todo. Ora, é preciso ter competência, inclusive, para fazer o programa de televisão e rádio, para demonstrar que tem competência para dirigir a cidade. Poucos segundos, não dá. Djalma Araújo e Flávio Sofiati, leva a coisa mais a sério. 7 horas e 17 minutos. Como manda o português correto, eu vou levar o rádio mais a sério. Levem as coisas mais a sério. Destaque de Kleber Ferreira aqui no debate 730. Para fechar o melhor negócio para você agora, Casas Bahia topa tudo. Topa baixar o preço, topa vender em 14 vezes sem juros, topa fazer sem entrada no carnê. Topa tudo, Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite. A gente confere agora a estreia do Boletim de Orientação Eleitoral com Cileide Alves. Orientação eleitoral gratuita. A opção qualificada que faltava para você fazer a escolha certa. Apresentação Cileide Alves. A propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a prefeito e vereador começou hoje e prossegue até o dia 29 de setembro. A partir de hoje, aqui na Rádio 730, eu, Cileide Alves, vou apresentar de segunda a sábado o programa de orientação eleitoral gratuita, com pílulas durante a programação do rádio. Serão dicas importantes para ajudar você, eleitor, a ficar mais bem informado sobre os candidatos, suas propostas, o que eles podem fazer e o que não podem, sugestões de ferramentas para checar e fiscalizar as campanhas. Neste primeiro programa, números importantes das eleições. 7 candidatos disputam a Prefeitura de Goiânia. Cada um pode gastar, no máximo, R$5.700.000 na campanha, nenhum centavo a mais. 656 candidatos querem se eleger vereador. Cada um pode gastar até R$519.650. Esta é a primeira vez que haverá limites de gastos. Fique atento, amanhã falaremos sobre as coligações. Eleições 2016. O que será história? Você ouve aqui. 7 horas e 19 minutos em Goiânia. Ouvimos aí orientação eleitoral gratuita. Estreia do boletim de Cileide Alves aqui no Jornalismo 730. 7h19. Daqui a pouco, já a seguir, você confere os números da pesquisa do Instituto Grupom Rádio 730 com novidades e os dados na disputa à Prefeitura de Goiânia. A gente volta já. Primeiro tempo da notícia. Informação com exclusividade. Análise com liberdade. Fiz da minha vida um sacerdócio a favor do povo. Dediquei o meu tempo para construir mais do que casas, praças, asfalto e viadutos. Entreguei todas as minhas energias para lutar pela dignidade das pessoas. E mais uma vez estou aqui e quero usar a minha experiência e devolver a Goiânia a confiança que esta cidade depositou em mim. Iris Rezende, 15. Para fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Para vender milhares de geladeiras, colocamos geladeira Consul, 2 portas, Frost Free por apenas R$ 1.499 à vista. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. As contas não estão fechando? Acesse consumosocial.com.br e entenda como fazer. Adriana Corsi,
13, por uma Goiânia com vida e paz. Quero renovar o jeito de administrar Goiânia. Quero cuidar da cidade, mas minha prioridade é cuidar das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam da prefeitura. Nossa coligação é Goiânia, vida e paz. Defendemos a vida, do nascer ao envelhecer. Queremos uma cidade segura que traga paz para as nossas famílias. E eu quero convidar você a fazer parte da nossa campanha e de um novo jeito de administrar. Se você é instalador hidráulico ou encanador e tem uma boa história de obra, chegou a sua hora de contá-la para todo o Brasil. A promoção Histórias de Obra com a Manco vai dar prêmios em dinheiro e uma participação em um programa de TV ao vivo para os autores das melhores histórias. Tudo isso para homenagear os profissionais no Dia do Instalador Hidráulico. Inscreva-se no site meuinstaladoramanco.com.br/histórias de obra até o dia 12 de setembro. A Manco facilita qualquer obra. Coligação Goiânia Vida e Paz. Candidatos apoiam Adriana Accorsi, prefeita. Vote de... Primeiro tempo da notícia. Apresentação Rubens Salomão. 7h23 em Goiânia, 7h23, de volta, primeiro tempo da notícia, debate na 730. Com as agendas dos candidatos para esta sexta-feira, às 8h30 da manhã, o candidato do PSB, Vanderlan Cardoso, participa de evento na Praça do Violeiro. Na sequência, cumpre a agenda com lideranças. Na parte da tarde, grava pílulas e o programa de TV. Faz também caminhada no setor Nova Vila e outra no Crimeia Leste. Na parte da noite, o Vanderlan participa do lançamento da candidatura de vereadores, de candidatos a vereadores, e Vanderlan encerra a noite com reunião com lideranças. A candidata do PT, Adriana Accorsi, participa de sabatina na Associação Empresarial da região da Rua 44. Em seguida, grava o programa eleitoral. No final da tarde, faz caminhada no Jardim Guanabara e à noite, lançamento de campanha de vereadores, candidatos a vereador. Iris Rezende, do PMDB, visita nesta manhã o SEASA e na sequência faz caminhada no Jardim Guanabara. Na parte da tarde, o candidato do PMDB tem gravação do programa eleitoral. O candidato do PR, delegado Valdir, tem nesta manhã reunião na casa da vice, Rose Cruvinel, do PMN. Na sequência, cumpre reunião em uma reunião com a imprensa e à tarde faz caminhada na Avenida Gessina Borges Teixeira e também no Conjunto Vera Cruz. Na manhã de hoje, o candidato Francisco Júnior, do PSD, faz caminhada na Avenida 24 de Outubro. À tarde tem gravação do programa eleitoral. À noite, participa de inauguração de comitês de candidatos a vereador. Candidato da Rede, Djalma Araújo, grava o programa eleitoral pela manhã. Às 2 da tarde se reúne com entidades. Às 3 da tarde realiza caminhada no setor balneário Meia Ponte. Para essa sexta-feira, nossa produção ainda não conseguiu a agenda do candidato do PSOL, Flávio Sofiati. 7h25 em Goiânia, de segunda a sexta, a partir das 2 horas da tarde, tem o programa Cidadania em Destaque com Cecília Barcelos. Sexta-feira tem Mundo Pet, Toque Gourmet e muita música. Nessa sexta-feira, teremos a voz apaixonante de Fabrícia Regis. Cidadania em Destaque com oferecimento de Casas Bahia. Dedicação total a você. A partir de agora, com números quentes em mãos, nas minhas mãos, do Eduardo Horácio e do Kleber Ferreira, para a partir de agora divulgar os números da pesquisa Rádio 730, Instituto Groupon, com metodologia própria, com números apurados e com novidades nesta campanha, sem dúvida números que vão pautar as campanhas dos candidatos a prefeito de Goiânia. Com alguns detalhes básicos aqui da pesquisa, da realização da pesquisa, foram coletados dados do dia 23, do dia 22 até o dia 24 de agosto, a margem de erro é de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança, intervalo de confiança de 95%, foram 521 entrevistados em mais de 120 bairros em Goiânia pelo Instituto Groupon e a parceria com a Rádio 730. Pesquisa registrada sob o protocolo GO 05402-2016, o protocolo de 19 de agosto deste ano. E para analisar os números, já conosco aqui no estúdio,
Mário Rodrigues Filho, diretor do Instituto Groupon. Bom dia, obrigado pela presença, Mário. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Estaremos aqui olhando os números com uma lupa maior. Gostaria que você fizesse só uma observação antes da gente ir para os números especificamente, Mário. Foram mais de 120 bairros pesquisados, o que não aconteceu com nenhum outro instituto. Isso é específico do Groupon, uma abrangência bem maior. Sim, porque a metodologia dos bairros, a gente só descobre quais os bairros nós vamos na parte do sorteio probabilístico de cada situação de pesquisa. Na primeira pesquisa, nós fazemos um levantamento dos setores censitários, sorteamos os setores censitários de Goiânia, que é pelo IBGE, e aí os entrevistadores nossos vão àqueles setores censitários e a gente só descobre qual o bairro que contempla esses setores ao fim da pesquisa. 124 bairros, portanto, pesquisados. Explicou aqui tecnicamente também o Mário sobre a definição desses bairros, que foram divididos em 4 regiões: a região Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Leste. Essa divisão de regiões é importante porque nós vamos, depois dos números de pesquisa espontânea e pesquisa estimulada, nós vamos para a estratificação, e entre as estratificações está exatamente a região, em quais dessas regiões cada candidato se dá melhor ou pior. Nós vamos analisando isso também a partir da apresentação dos números. Já fiz suspense demais, Cléber Ferreira, Eduardo Horácio. Vamos aos números. Na pesquisa e na pergunta ao eleitor, 521 entrevistados em Goiânia, em 124 bairros. A pergunta é: se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora gostaria de votar para prefeito de Goiânia? Essa é a pesquisa espontânea em que o eleitor aponta, sem a indicação em cartela, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, em quem votaria se a eleição fosse hoje. Nesta pesquisa, na espontânea, Iris Rezende lidera, com 20,3% das intenções de voto. Na margem de erro de 4,3 pontos, pode variar de 16,9% a 23,8%. Em segundo, na espontânea, delegado Valdir, candidato do PR, com 10% das intenções de voto, 7,4% a 12,6% pela margem de erro. Vanderlan Cardoso, 6,6% das intenções, aparece em terceiro nesta pesquisa espontânea do Instituto Groupon, pela margem de erro de 4,6% a 8,9%. Adriana Corsi, 2,3% das intenções de voto, 1% a 3,6% pela margem de erro. Depois, na espontânea, Flávio Sofiati tem 0,6% e Francisco Júnior 0,2%. Quem não avaliou, quem ainda está indeciso, podemos tratar assim, 59% dos entrevistados. Antes de irmos para a estimulada, Cléber Ferreira, sua avaliação sobre este cenário, Iris Rezende liderando com 10 pontos de margem, na espontânea com 20,3% das intenções de voto. Ou seja, o dobro do segundo colocado, que é o delegado Valdir, né? Para o início de campanha, é tudo que um candidato quer, sair na frente com essa grande diferença aqui. E esse é o voto consolidado. O voto espontâneo é o voto consolidado, dificilmente ele muda. E a julgar por isso aqui, nós já reforçamos aquela consciência que nós sempre dissemos aqui na Rádio 730. O segundo turno das eleições em Goiânia, se houver, é Iris e mais um. Eduardo Horácio, a sua avaliação sobre os números da pesquisa espontânea. Não, é essa mesma no Kleber, não tem muita diferença não. Iris crescendo a julgar por outras pesquisas, né? Nunca dá para comparar a pesquisa de 2 institutos, né? Sempre um equívoco fazer isso. Mas jornalista, muitas vezes tem essa tentação. E se você fizer essa linha aí das pesquisas que a gente tem conhecimento desde final de julho, mostra um crescimento aí, principalmente de Iris na pesquisa espontânea, ou seja, mostra que o eleitor vai consolidando o voto, pelo menos parte do eleitorado. É muito cedo para precipitar, falar em algo mais do que isso, que pode resultar em vitória no primeiro turno. Ainda tem uma campanha inteira para desenrolar. O programa eleitoral no rádio e televisão está só começando hoje, né? Então, tem muita coisa ainda para aparecer. E outra coisa, eles têm, historicamente, sempre costuma cair nas campanhas eleitorais. Então, ele tem que tomar todo cuidado para não repetir esse erro, né, que repetiu, por exemplo, nas duas últimas eleições para governador. Mário Rodrigues Filho, diretor do Instituto Groupon. O Groupon, na espontânea,
não faz como outros institutos que considera citações de quem não é candidato, né? De quem não está, nem pediu a candidatura ao TRE. Então só são citados, só são apresentados os nomes de quem de fato está disputando a prefeitura, né, Mário? Exatamente, mas a população já percebeu que aqueles que estavam tentando e não se concretizou a candidatura, eles praticamente deixaram de ser citados e, evidentemente, ele fica dentro daquele que não avaliou. Ele não é candidato, então ele não tem ainda um nome específico, certo? E, principalmente, que quando aparecem assim, casos de nomes não programados na campanha, que depois se transformaram-se em candidatura efetiva, é muito pequeno, porque se gira tudo em torno dos maiores nomes. Mário Rodrigues Filho vai também nos ajudando a analisar a pesquisa do Instituto Groupon Rádio 730 e a seguir os números definitivos da pesquisa, definitivos deste momento, dessa fotografia, né, da campanha eleitoral em Goiânia, os números da pesquisa estimulada. Agora em Goiânia, 7h33, a gente confere o boletim, o quadro Gestão e Carreira em Foco com o consultor, professor e especialista em liderança e marketing, Fernando Italiani. Daqui a pouco a gente volta com os números da pesquisa estimulada à Prefeitura de Goiânia. Nós estamos também ao vivo em vídeo. Pelo Facebook da 730, você acessa no portal 730.com.br, também no diariodegoias.com.br, parceiro da 730 na cobertura das eleições 2016. Se ligue no seu rádio, no seu aplicativo móvel para smartphones e tablets e também ao vivo em vídeo. Portal 730.com.br também, já com os números da pesquisa Instituto Groupon Rádio 730. 7h34, daqui a pouco a gente volta. Rádio 730. Competência, sucesso, mercado, concorrência, gestão e carreira em foco, com Fernando Italiani. Olá, tudo bem com vocês? Hoje no Gestão e Carreira em Foco vou tratar de um assunto simples, mas que muitas vezes percebo nas minhas consultorias que os empresários não dão a devida atenção quando vão montar seus objetivos, que são o potencial e os pontos limitantes da sua empresa. Vamos supor que você pretende crescer 20% em suas vendas mensais. Será que isso é possível se sua equipe ainda não possui experiência adequada? Sua liderança precisa de maior competência e sua capacidade produtiva ainda é limitada? Certamente que não. Agora, se sua empresa está bem estruturada e sua equipe motivada e preparada, pode ser que 20% de crescimento seja pouco, não é mesmo? Estou colocando tudo isso para vocês perceberem que precisamos ter um conhecimento profundo de nossa empresa para definirmos com muito mais exatidão o que podemos ou não podemos fazer. Porque depois, se não conseguimos atingir nossas metas, não podemos ficar jogando a culpa na falta de dinheiro dos clientes, no maior investimento da concorrência ou em problemas de mercado, mas em ações corretivas de nossas estratégias e na nossa execução. Concorda comigo? Não existe a frase fizemos o máximo, mas infelizmente não deu. Ou a definição dos objetivos foi superestimada, ou a execução foi mal realizada. O desafio de hoje é: faça uma lista e coloque do lado esquerdo os potenciais de sua empresa e do lado direito os seus fatores limitantes. Quais deles são mais importantes? E quais problemas posso e devo me dedicar mais? Sou Fernando Italiani e peço que nunca se esqueça. Acredite em seu potencial, pois eu acredito. Tem dúvidas? Envie para jornalismo@radio730.com.br. Rádio 730. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Francisco Júnior. O político, na minha opinião, é aquele que vai proporcionar o desenvolvimento da cidade. Vai fazer com que cada um que está aqui viva melhor. É o que eu acredito. E esse é o meu jeito de fazer política. Eu quero Goiânia pra frente, vamos inovar. Eu voto 55, eu sou Francisco Júnior. Força, trabalho, atitude, fé pra mudar. Coligação Renovando Goiânia. Muita gente se inspirou em mim para fazer um novo corte de cabelo.
Agora vou raspar a cabeça de novo, só que dessa vez por uma boa causa. Eu fiz isso para lembrar você que o Mac Dia Feliz está chegando e você pode ajudar no combate ao câncer infantil e juvenil. É só pedir um Big Mac e correr pro abraço. Vamos fazer desse dia um fenômeno? Conto com vocês. O Mac Dia Feliz é sábado, dia 27 de agosto. Josué, eu não te vejo desde aquela obra lá, rapaz. É que eu tô em outra agora, eu tô fazendo a hidráulica de edifício. Tá, que difícil que nada. É só usar manco que fica fácil. Eu sei, mas o que eu tô fazendo é difícil. Esse é difícil é porque você não tá usando a manco, homem. Não, rapaz, presta atenção. É difícil. Usa a manco que fica fácil. A Manco agiliza sua obra porque é fácil de instalar e não faz sujeira. Usou a Manco, tá fácil. É difícil. É fácil. A Manco. Adriana Corsi, 13, coligação Goiânia, Vida e Paz. Sou filha do ex-prefeito Darcy Acorce e Lucide Saltier. Sou delegada de polícia por opção e formação. Sou também deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Sou candidata a prefeita e inicio nossa campanha aqui pedindo a você um voto de confiança. Coloco minha história de luta em defesa da família, da mulher, das crianças e adolescentes como principal meta do meu plano de governo. Rádio 730, todo mundo fala, todo mundo ouve. Primeiro tempo da notícia. Apresentação Rubens Salomão. 7h39 em Goiânia, de volta com o primeiro tempo da notícia, debate aqui na 730, na bancada com o Kleber Ferreira, Eduardo Horácio e o diretor do Instituto Grupom, Mário Rodrigues Filho, hoje apresentando os números da pesquisa Instituto Grupom Rádio 730, com a intenção de voto dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Para fechar o melhor negócio para você, agora Casas Bahia topa tudo. Topa baixar o preço, topa vender em 14 vezes sem juros, topa fazer sem entrada no carnê. Topa tudo Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite. Agora com os números da pesquisa estimulada e a intenção de voto dos candidatos a prefeitos de Goiânia. A pergunta é: destes políticos que são candidatos a prefeito de Goiânia, em qual você votaria se a eleição fosse hoje? Líris Rezende lidera com 36,1% dos votos, pela margem de erro, variando de 32% a 40,2% das intenções de voto. Delegado Valdir em segundo, 21,1%, pela margem de erro, 16,6% a 24,6%. Vanderlan Cardoso em terceiro, 15,2%, pela margem 12% a 18,2%. Adriana Costa em quarto com 6,9%, Flávio Sofiati 1,2%, mesmo índice de intenções de voto atingido por Francisco Júnior, 1,2%. Djalma Araújo tem 0,8% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Brancos e nulos, 11,7%. Quem não avaliou os indecisos, 6% na pesquisa estimulada. Líris Rezende, portanto, liderando com 36,1%. O delegado Valdir em segundo com 21,1% e Vanderlan Cardoso com 15,2% das intenções. Adriana Costa, 6,9% das intenções de voto. Agora são 7h40 em Goiânia. A gente analisa a partir de agora os números da estimulada, mostrando este quadro com Íris liderando por 15 pontos. Eduardo Horácio. É um cenário aí que mostra uma consolidação da candidatura de Íris na estimulada. Em votos válidos, daí, isso aí já dá mais de 40% dos votos válidos, né? Tem que fazer a conta certinho, mas dá mais de 40% dos votos válidos. O que indica um limiar aí que, se tiver um acerto a campanha dele, no rádio, na televisão, a campanha de rua, nesses 30 e poucos dias que restam aí para a eleição, ele existe sim uma chance dele ganhar no primeiro turno. Agora, claro, pode existir também uma chance dele não crescer tanto igual ele gostaria de crescer e acabar tendo o segundo turno. Mas como o Kleber disse, parece claro, pelo menos o cenário de hoje, que se tem alguém garantido no segundo turno é Líris Rezende. E mostra aí um estancamento, não existe uma outra pesquisa Grupom, né, como eu já tinha dito mais cedo, para fazer essa comparação.
Mas existia uma perspectiva, né, que muita gente já comentava, a pesquisa SERPES chegou a trazer isso, de uma aproximação entre o delegado Valdir e Vanderlan Cardoso. Essa pesquisa Groupon desmente essa aproximação. Existe uma diferença aí de 5,9 pontos percentuais entre as duas candidaturas, né? Valdir ainda está quase 6 pontos à frente de Vanderlan. Então mostra que Vanderlan ainda vai ter que patinar muito. Aliás, ele está patinando, né? Ele vai ter que trabalhar muito para conseguir primeiro se aproximar de Valdir e depois, quem sabe, se for bem sucedido, brigar com eles. Kleber Ferreira. Olha, o que me chamou muita atenção dos números aqui é a eficiência do debate da pré-campanha, porque ao passar da amostragem espontânea para a amostragem estimulada, nós temos uma queda no número de indecisos excepcional, 53%. 59%. Da espontânea, 59%. E aí fica 6 só. Vai para 6 apenas na estimulada. 53% já passa a manifestar o seu voto apenas com a apresentação do nome dos candidatos. Eu sempre falo isso. A eleição, ela é estimulada, não existe eleição espontânea, ela é estimulada. Outra coisa que me chama a atenção, naqueles 59,9% dos indecisos, 25% daqueles votos vão para Iris Rezende quando apresenta os nomes para os entrevistados. Diante disso, ficando apenas 6% de indecisos, isso valoriza demais agora o período da campanha, porque quem quiser crescer agora vai ter de entrar no voto do outro. Ele não tem voto de indeciso para buscar, é só 6%. Esses 6%, nesse momento, eles não definem tanta coisa assim. E como o Eduardo Horácio disse, havendo um crescimento ou de indecisos ou de Iris Rezende, o pleito pode ser definido no primeiro turno, a julgar por esses números de hoje. Então, a propaganda, nesse período agora, a propaganda de campanha, ela está absolutamente valorizada. Quem for mais eficiente vai conseguir um melhor desempenho a partir disso aqui, porque vai ter de entrar no voto do outro, no voto que manifestou para o outro. E sobre isso, Kleber, a gente entra agora na estratificação, no detalhamento da pesquisa estimulada, já contando também com a participação do Mário. Mário, primeiro sobre a estimulada, né? Por que Iris Rezende chega a esse índice de 36,1%? Olha, como o Kleber falou agora há pouco, Iris foi o primeiro que foi para a rua, ele botou a equipe toda na rua de uma só vez, andou pelos bairros, enquanto os outros estavam pelo menos conhecendo quem estava se coligando. Conhecendo as equipes, e o Iris foi para a rua. O volume de campanha, né? O volume de campanha mostrou nesse momento o crescimento dele. Isso pode ser bom? Pode. Nesse momento pode ser bom, mas pode ser que depois a população comece a enxergar outros dados que... E a curva se inverta, né? Inverta. Mas ele foi... A largada dele foi a melhor. A largada dele foi excepcional. Eduardo Horácio, Kleber Ferreira, Mário Rodrigues Filho, aqui no estúdio da 730, para a partir de agora detalharmos o que mostra a pesquisa estimulada. Pelo que eu disse aqui no início do nosso programa, no início da apresentação da pesquisa, a estratificação é fundamental para a gente definir, inclusive, a estratificação e o detalhamento por regiões em Goiânia. Temos aqui por gênero, por faixa etária, o grau de escolaridade, a região e a religião. Começando pelo gênero, me parece, Kleber, Horácio e o ouvinte que quiser acompanhar com a gente com números em mãos, o relatório completo da pesquisa e dos dados que estão sendo divulgados hoje já estão disponíveis no portal 730.com.br. O ouvinte já pode acompanhar, assim como nós, com os números nas mãos. Em relação ao gênero, Iris Rezende tem, na média, 36,1% das intenções de voto, entre homens, 35%, entre mulheres, 37%, uma mesma média, digamos, praticamente a mesma intenção de voto, assim como os outros candidatos. Tem semelhanças na intenção de voto média e nenhum se destaca tanto assim entre homens e mulheres, a não ser Adriana Corsi, que tem uma média de 4,6% de intenções de voto entre homens e 8,8% entre mulheres. No geral, os candidatos têm uma intenção de voto semelhante entre os dois gêneros. Já em relação à faixa etária, alguns destaques, Kleber, Horácio e Mário. Entre a primeira faixa etária, quem tem 16 a 25 anos, Iris Rezende
lidera com ampla margem. Você tem 36,1% na intenção média, entre esses jovens, entre 16 e 25 anos, sobe para 43,4% das intenções. Por outro lado, o delegado Valdir, que tem na média 21,1% das intenções, quando os entrevistados têm de 55 a 70 anos, a intenção de voto cai para 9,9%, uma queda bastante significativa nessa faixa etária. E Vanderlan Cardoso tem um aumento bastante significativo nessa mesma faixa etária, de 55 a 70 anos. Se a média é 15%, nessa faixa etária, Vanderlan sobe para 26,4%. Vamos direto para as regiões. Na região leste, Iris Rezende tem um aumento, né? Tem mais votos na região leste e noroeste. Se a média é 36% de intenções de voto, na região leste isso sobe para 46% e na região noroeste para 53%. Já na região centro-sul e leste, uma queda para 20% e para 24%, Iris que na média tem 36% das intenções de voto. Entra também aí, Eduardo Horácio e Kleber Ferreira, Mário, essa questão que nós temos discutido desde a pré-campanha. O delegado Valdir pode ou não entrar na região noroeste para buscar os votos que são tradicionalmente de Iris. Na região noroeste, o delegado Valdir tem 17,9%. Tá ruim, Vanderlan... Ainda não está na média, nem próximo da média que ele tem nas outras cidades. Está muito ruim, todo mundo esperava um desempenho dele pau a pau com o Iris, ele está pau a pau com o Vanderlan. O Iris está disparado na região noroeste, 53%. Do Iris e 17% do Valdir. Se havia essa expectativa, nada se concretizou até agora em relação ao delegado Valdir. Região noroeste, goleada do Iris até agora. A campanha dele nessa região, ele pode ter certeza, não está boa. Ele pode ler a principal leitura para o delegado Valdir nesse momento é que na região noroeste a campanha dele não existe. Outra coisa que me chamou a atenção... Só sobre isso, na região noroeste, Adriana Costa também, 0,9%. Outra que não está, a campanha não está funcionando lá. Agora, professor Mário... E a gestão Paulo Garcia mal avaliada lá, né? Sim. Professor Mário, eu gostaria... as duas regiões onde se concentram o maior volume de eleitores, onde se concentra o maior volume de eleitores, são a noroeste e a oeste. A noroeste e oeste são... As maiores? As maiores, mas a centro-sul é a mais densa. Com mais eleitores. Mais eleitores, porque ela é verticalizada, praticamente. Certo? Ah, tá. Então, oeste e centro-sul. Essa divisão é você fez menor pelos em termos córregos, de área, né? mas é maior em termos de eleitores. E só para explicar, essa não é a divisão clássica das regiões, é a divisão para pesquisa, para efeito da pesquisa. Mas é uma divisão boa, porque é a divisão que as pessoas usam no dia a dia, né? Dia a dia é isso. É a região noroeste, região leste, região centro-sul. Então, há um respeito à cultura da cidade, eu achei interessante. E usa os córregos como referência. Isso que eu ia perguntar, de região. E qual foi a referência que o senhor usou? Explica para o nosso ouvinte, porque a gente sabe, mas o ouvinte não. Agora eu já sei, não sabia. A divisão das regiões, né? As divisões das regiões são pelos córregos principais. Cascavel, Botafogo, o Anicuns no fundo, e você tem a divisão da cidade, certo? Entendi. E a cidade cresceu dessa forma, certo? A região do lado do leste é do lado do córrego Botafogo, certo? A região centro-sul, ela é cortada pelo Cascavel e pelo Botafogo nas nascentes dele, e a cidade se dividiu dessa forma e cresceu dessa forma. Pois é, respeitou o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade. A gente vai destacar no próximo bloco os números da chamada rejeição. O Instituto Groupon trata isso de uma forma diferente. O Mário vai explicar para a gente, mas é aquela lista, né, a indicação dos entrevistados em quem não votariam. A chamada rejeição, a gente vai tratar e explicar isso aí daqui a pouco, e também os cenários de segundo turno. Como seria um segundo turno entre Iris Rezende e delegado Valdir? E outros cenários também. Você confere a seguir, agora em Goiânia 7h51, para fazer o melhor negócio para você. Agora Casas Bahia topa tudo. Topa baixar o preço, topa vender em 14 vezes sem juros, topa fazer sem entrada no carnê. Topa tudo, Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite. A gente volta já. Rádio 730. Para cada carro, um caminho. Para uma casa, um sonho. Para uma empresa, bons negócios. Para equipamentos, produtividade. Para um consultório, muita saúde. Para cada navio, um porto. Para cada porto, muitas chegadas. Para cada conquista, uma alegria. Para todas,
Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você, sua empresa e suas maiores conquistas. Dê um toque para seu corretor. O que você pode fazer para contribuir com um mundo melhor administrado? Faculdade Araguaia. Cuidar do patrimônio público, das finanças de pessoas e empresas, adequar os sonhos aos orçamentos, aliar responsabilidade à arte de administrar. Seja qual for o desafio, tornar-se administrador, contador ou gestor comercial, a Faculdade Araguaia apresenta o caminho. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Feirão Navesa Caminhões, cargo 816, motor Cummins de 162 cavalos, mais potente com a maior capacidade de carga da categoria, freios ABS com EBD por R$ 119.900 e mais taxa de 0,70 ao mês, 0,70 ao mês e entrada de apenas 10%. Não perca esta super condição que só a Navesa Caminhões faz para você. Navesa Caminhões 3018-1111. Use o cinto de segurança. Cop Systems, venda e locação de equipamentos, impressoras multifuncionais e scanners. Mais de 30 anos de experiência no mercado com liderança absoluta, oferecendo sempre o melhor para os seus clientes com qualidade, responsabilidade, inovação e tecnologia. Cop Systems, excelência em soluções de impressão. Praça Cívica Goiânia, 3221-2300. Para fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Para vender milhares de TVs, colocamos TV 48 Samsung LED Full HD com Wi-Fi por R$ 189,90 mensais. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Com planejamento, é mais fácil organizar as finanças. Aprenda a fazer em consumosocial.com.br. 730, Rádio 730. Primeiro tempo da notícia. Apresentação Rubens Salomão. 7h54 em Goiânia, de volta, primeiro tempo da notícia, debate aqui na 730, na bancada, Kleber Ferreira, Eduardo Horácio e o diretor do Instituto Grupom, Mário Rodrigues Filho. Para fechar o melhor negócio para você agora, a Casas Bahia topa tudo. Topa baixar o preço, topa vender em 14 vezes sem juros, topa fazer sem entrada no carnê, topa tudo Casas Bahia. Corra para a loja e aproveite o primeiro tempo da notícia, que tem um oferecimento de Casas Bahia, dedicação total a você, e Cop Systems, soluções, excelência em soluções de impressão, 3221-2300. A partir de agora, com os números da chamada rejeição, a pergunta é em quem o eleitor entrevistado não votaria. Nesta campanha, a Prefeitura de Goiânia, quem lidera neste quesito é Flávio Sofiati. 40,5% dos entrevistados não votariam no candidato do PSOL. Depois de Djalma Araújo, 38,2%. Francisco Júnior, 36,9% não votariam. Iris Rezende, 34,5%. Delegado Valdir, 34,2%. Adriana Cossi, 31,9%. Vanderlan Cardoso, 27,8%. E quem votaria em todos, quem poderia votar em todos, 29,6%. Aqui cabe uma observação, há uma diferença, inclusive nos índices, né, no tamanho dos índices da chamada rejeição, nessa pesquisa do Grupom, em quem você não votaria, em quem o eleitor não votaria. Por que existe uma diferença para os outros institutos, Mário? Qual é a metodologia? A metodologia, nós entrevistamos a cada um dos nomes, perguntávamos se ele vota ou não vota naquele candidato, certo? E aí o eleitor, um por um, é feita essa questão. E isso faz com que nós tenhamos as pessoas não votando e com possibilidade de votar. Então, se o Flávio Sofiati aparece com 40,5%, quer dizer que ele tem 60% de possibilidade de ter voto da população. E mesma coisa de Djalma e o Vanderlan, que tem o menor índice aqui encontrado, ele tem praticamente 73% da população com possibilidade de votar nele. Diga, Horácio. Nessa questão da rejeição, o Grupom usa uma metodologia diferente, né? Qual que é? Perguntar a cada eleitor por
individualmente sobre cada candidato. Cada um dos 7 candidatos a prefeito. 7 candidatos. Um por um ela vai perguntando. E muita gente pode estar rejeitando o Flávio Sofiati também por desconhecê-lo, não é? É Exatamente. natural, não é? Ele não vota, está dizendo que não vota nele. Certo? A gente pergunta, você votaria em Flávio Sofiati? Não. Não é assim, desses candidatos, em quem você não votaria? De jeito nenhum. Não é assim. Iris Rezende, você vota ou não vota? Exatamente. Flávio Sofiati, Então, você vota ou não vota? Ele tem toda a lista dos nomes e ele vai escolhendo um por um se ele vota ou não vota. A partir de agora, com os cenários de segundo turno, medidos e apurados pelo Instituto Grupom na pesquisa da Rádio 730. No cenário entre Iris Rezende e delegado Valdir, em possível segundo turno, Iris Rezende ganharia com 48,6% das intenções de voto. Delegado Valdir ficaria com 31,7% das intenções. Quem votaria branco e nulo neste cenário, quase 16%, 15,9% das intenções. Quem ficou indeciso, não avaliou, 3,8%. E aí vale ressaltar, mais uma vez, o que nós já avaliamos na estimulada, na região oeste e noroeste, nesse cenário de segundo turno, Iris Rezende teria uma ampla margem, 60% nas duas regiões, oeste e noroeste, enquanto o delegado Valdir teria menos do que a média que ele teria em toda a cidade. Nessas duas regiões teria 21% e 26%. Outro detalhe que me destacou aí entre os jovens, né? O tanto que Iris está melhor, né? As estratificações eu fui falando várias vezes, na estimulada, ele tem 36% das intenções na média, e entre jovens 16 a 25, sobe para 43%. 43 contra 26 de Valdir e 9 de Vanderlan, né? Entre e aqui nesse jovens. cenário, né, entre 16 e 25 anos, Iris subiria para 53%, o delegado Valdir ficaria em 34%. Desfaz, inclusive, aquele mito, os eleitores do Iris são muito velhos, por isso que... Não, é o contrário aqui, ele tem muito menos votos entre os velhos e tem muito mais votos entre os jovens. O Mário está me chamando a atenção para alguma coisa. Diga, A região leste mostra uma situação... Vanderlan bem, né? A disputa entre Iris, ele perde... No cenário de segundo turno entre o delegado Valdir e Iris... Ele perde para o Valdir, mas tem uma especial atenção. 30% do eleitorado diz que anularia o voto nesse caso. Pois é. Na região leste, se o segundo turno for delegado Valdir e Iris, 30% anulariam. Porque é uma região pró-Vanderlan. Hoje anularia. Pode Sem Vanderlan no cenário, pode ser que o pessoal prefira anular. No cenário de primeiro turno, Iris e Vanderlan estão empatados na região leste. 24% para cada um. Diga, Kleber, rapidinho, sobre esse cenário, delegado Valdir e Iris Rezende, hoje são primeiro e segundo colocados. Que é a região próxima do senador Canedo, né? Sim, por onde ele começou a campanha. Esses dois são os que lideram a pesquisa e, no momento, na fotografia desse momento, seriam os mais prováveis participantes de um segundo turno. Comente esse cenário, Kleber. O que ocorre é que Vanderlan intensificou a campanha dele justamente na região onde ele é mais conhecido e onde ele tem uma maior sustentação, para dar um alicerce melhor à campanha dele. Daí, esse desempenho de Iris e delegado Valdir lá e o próprio desempenho do Vanderlan. É muito lógico, o número é muito frio. Não é só o início da campanha, mas também a ressonância, né? O Vanderlan é muito conhecido, senador Canedo, bem avaliado e tudo, e é a região próxima da há uma cidade. Influência muito grande. 8 horas em ponto em Goiânia, seguindo para os outros cenários de segundo turno, entre Iris Rezende e Vanderlan Cardoso, Iris teria 50,5% das intenções, Vanderlan Cardoso 30,5%. Brancos e nulos, neste cenário, 13,4%, os indecisos 5,6%. No cenário de segundo turno, entre delegado Valdir e Vanderlan Cardoso, sem Iris. Delegado Valdir venceria 45,1% das intenções, Vanderlan Cardoso 36,1% das intenções de voto. Neste cenário, entre Valdir e Vanderlan, brancos e nulos 13,4%, quem não avaliou ficou indeciso 5,4%. E no cenário entre Iris Rezende e Adriana Cosse, Iris venceria com 55% das intenções de voto, Adriana Cosse ficaria com 21%. Brancos e nulos neste cenário, 17,5%. Quem ficou indeciso, 6%. Repetindo, a pesquisa do Instituto Grupom, Rádio 730, foi às ruas entre o dia 22 e 24 de agosto, ouviu 521 entrevistados, margem de erro de 4,3 pontos para mais ou para menos e registrada sob número protocolo GO 05402 de 2016. E esses dados, todos que citamos aqui no primeiro tempo da notícia, estão disponíveis no portal 730.com.br.
Antes de falar tchau para o Kleber, para o Horácio e para o Mário, eu gostaria de agradecer muito a participação do Mário Rodrigues Filho com a gente, e ele vai continuar com a gente participando. É fera na demais esse segunda-feira. grupom, viu? É um instituto, na minha visão, de fato diferenciado pela metodologia. Olha que a gente é enjoado, né? Distinta dos outros institutos. O Horácio é mais enjoado ainda. Já errou muito, mas é o que tem maior índice de acerto. Disparado é o que mais tem índice de acerto. Obrigado, Mário, pela presença. Na segunda-feira tem Caminho do Voto. Na terça-feira tem mais. Na quarta-feira tem mais. Olha, o Caminho do Voto é uma coisa que todo mundo vai adorar, porque é o seguinte, mostra quem é que está firme com cada candidato, quem são os eleitores firmes e quem está com 2 santinhos no bolso. É isso. Mário Rodrigues Filho, diretor do Instituto Grupom, realizador desta pesquisa, a primeira das 730, com as intenções de voto dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Eu não sei o que o Rosenval Ferreira vai fazer comigo quando eu sair daqui, já são 8 horas e 2 minutos. Mas a gente tem um recado importantíssimo para dar para o ouvinte. Recentemente, no segundo tempo da notícia, o Vinícius Tondolo anunciou com toda a importância que é necessária o reforço da Cileide Alves, que hoje começou com a gente com o boletim de orientação eleitoral gratuita. E hoje nós temos um reforço de peso, mas não peso físico, peso de representatividade, de experiência, de competência profissional, um jornalista que eu já conheço há algum tempo, posso chamar de meu amigo, e é um grande profissional, um reforço de fato que mantém um patamar de excelente qualidade do jornalismo 730. Bem-vindo de volta, Frederico JB, bom dia. Bom dia Rubens, bom dia ouvintes da Rádio 730. Mário, bom dia Eduardo, Horácio. É um prazer estar nessa casa novamente. Passei por aqui em 2010 até 2012 e estou para colaborar. Estou à disposição de vocês na reportagem para que possamos fazer um jornalismo 730. É isso. Resumiu bem o padrão de qualidade. Conhece o JB, Horácio? Conheço, há muitos anos, né? Gente boa ou mau caráter? Gente boa. Obrigado, viu, grande reforço. Obrigado pela presença. Estamos aqui também com o Vinícius Tondolo, com o Petras de Souza, diretor de jornalismo. Mas eu esqueci até de cumprimentar o Kleber, o Vinícius Tondolo, Petras. Tô nervoso. Mas mobilizou a emissora inteira para o anúncio que você fez de peso aí, eu fiquei preocupado, vou até na balança pesar. Eu falei que não é físico, mas é também, né? É também. 8 horas e 4 minutos, o ouvinte vai se acostumar mais uma vez a ouvir Fred JB com a sua experiência, com a competência na cobertura das eleições de 2016 aqui na 730. Pronto, agora o Rosenval pode me dar o castigo que ele quiser, já passei bastante do horário. Na segunda-feira a gente compensa. Tchau, um ótimo dia, ótimo fim de semana. Acesse portal730.com.br com os detalhes da pesquisa Instituto Grupom 730. Ótimo dia a todos, um grande abraço. Tem mais pesquisa na Cidade Fala a partir das 9 horas da manhã com Altair Tavares e a participação da Cileide Alves. A seguir, Rosenval Ferreira com opinião em debate. 8 e 5.